Você já esteve em uma situação em que sentiu que uma mulher casada te tratava de forma diferente, mas não sabia ao certo se era apenas simpatia ou algo mais? Talvez ela mantenha contato visual por mais tempo do que o normal, ria exageradamente das suas piadas ou sempre encontra um motivo para estar perto. Mas como diferenciar gentileza de um flerte? E o mais importante, como reagir sem se meter em problemas? A verdade é que muitos homens não percebem quando uma mulher casada está flertando, e isso pode ser um risco. Ignorar os sinais pode te transformar em alvo de jogos emocionais sem que você perceba. Por outro lado, uma interpretação errada pode causar constrangimentos ou até criar conflitos desnecessários. Mas calma! No vídeo de hoje, você vai aprender a identificar os 10 sinais mais comuns de que uma mulher casada está flertando com você e, no final, vou te ensinar exatamente como responder de forma inteligente, evitando armadilhas e mantendo o controle da situação. Então fique comigo até o fim, porque o último sinal é o mais inesperado e o que quase ninguém percebe. Agora que você já entendeu a importância de reconhecer os sinais de flerte de uma mulher casada, precisamos ir além. Por que isso acontece? Muitas vezes, as preocupações não são tão óbvias quanto parecem. Algumas mulheres flertam para testar sua atratividade, outras buscam preenchimento de lacunas emocionais que o casamento já não supre. E há aquelas que realmente estão interessados em algo mais, mesmo sem admitir. Entender o motivo por trás do comportamento ajuda a interpretar os sinais com mais precisão e a responder de forma estratégica. Além disso, é fundamental lembrar que nem todo flerte tem um propósito claro. Algumas mulheres jogam com as emoções dos homens apenas para se sentirem desejadas, sem a menor intenção de levar isso adiante. Outras fazem isso por puro tédio ou para provocar ciúmes no marido. Se você não descobrir essas dinâmicas, pode acabar envolvido em uma situação delicada, sem perceber que estava sendo apenas um passatempo. Por isso, antes de reagir ao flerte de uma mulher casada, você precisa ter claro sobre os sinais que realmente demonstram interesse. E é exatamente isso que vamos ver agora. A partir de agora, fique atento aos detalhes, porque cada um desses sinais pode dizer muito mais do que você imagina. Sinal 1. Contato visual prolongado. O olhar diz muito mais do que as palavras. Quando uma mulher casada mantém contato visual mais longo do que o normal, especialmente acompanhado de um leve sorriso ou de um olhar que parece fugir rapidamente, isso pode indicar interesse. Se você percebe que ela te encara com frequência, mesmo quando está em um ambiente social, isso não é um comportamento comum de alguém desinteressado. Além disso, algumas mulheres jogam com o olhar de forma estratégica. Elas olham, desviam e depois voltam a olhar, esperando uma ocorrência sua. Esse tipo de contato visual vai além da educação simples. Ele carrega um tom de provocação. Sinal 2. Risadas exageradas. O humor é uma ferramenta poderosa de conexão. Se uma mulher casada ri exageradamente das suas piadas, mesmo aquelas que nem são tão engraçadas assim, isso pode ser um sinal de que ela está tentando demonstrar interesse. As mulheres interessadas tendem a reagir com mais entusiasmo às interações, criando um ambiente mais leve e divertido. Essa risada pode ser acompanhada de toques discretos no seu braço, orientação do corpo em sua direção ou até mordidas sutis nos lábios enquanto ela sorri. Tudo isso são sinais não verbais de atração. Sinal 3. Toques sutis e frequentes. O toque é uma das formas mais claras de comunicação não verbal. Se ela te tocar com frequência, mesmo sem necessidade, pode ser um sinal claro de flerte. Pequenos gestos como um toque no braço, no ombro, ou uma leve encostada acidental são formas sutis de criar intimidação. O segredo está na frequência e na intencionalidade desses toques. Um contato ocasional pode ser apenas simpatia, mas se ela busca oportunidades para tocar em você repetidamente, isso indica algo além da amizade. Sinal 4. Proximidade física exagerada. O espaço pessoal diz muito sobre o nível de interesse de alguém. Se uma mulher casada está sempre se aproximando mais do que o necessário, isso pode ser um indicativo de flerte. Quando alguém se sente atraído, há uma tendência natural de reduzir a distância física, buscando estar mais próximo, mesmo que de forma sutil.
Seja durante uma conversa, ao se sentar ao seu lado ou até ao caminhar em grupo, ela pode se inclinar em sua direção, encontrar formas de estar mais próximas e até arranjar desculpas para ficar ao seu lado. Isso vai além de uma simples casualidade, é um reflexo de um interesse inconsciente. Sinal 5. Interesse exagerado na sua vida pessoal. Se uma mulher casada pergunta muito sobre a sua vida, suas relações e sua rotina, isso pode ser um sinal de que ela quer te conhecer em um nível mais íntimo. Claro, algumas pessoas são naturalmente curiosas, mas quando as perguntas se tornam mais pessoais e frequentes, pode haver um interesse maior por trás. Ela pode perguntar sobre seus relacionamentos, seus planos futuros, suas preferências e até detalhes de sua rotina. Além disso, você pode demonstrar uma memória incrível para pequenos detalhes sobre você, algo que normalmente acontece quando há um envolvimento emocional. Sinal 6. Comparações com o marido. Esse é um dos sinais mais reveladores. Se uma mulher casada começa a te comparar com o próprio marido, dizendo coisas como "ele nunca faz isso por mim" ou "você entende muito mais do que ele", ela pode estar te enxergando como uma alternativa emocional. Esse tipo de comentário indica que ela te vê como alguém que supre algo que falta no casamento. Pode começar de forma sutil, com pequenas críticas ao parceiro, e evoluir para comparações diretas. Sinal 7. Mensagens frequentes e fora de contexto. Se uma mulher casada começa a te mandar mensagens com frequência, especialmente sem um motivo claro ou fora de contexto, esse é um forte indicativo de interesse. Ela pode iniciar conversas aparentemente casuais, como um simples "oi, tudo bem?", mas com o tempo, as mensagens se tornam mais pessoais e insistentes. Outro detalhe importante é o horário das mensagens. Se ela te mandar mensagens tarde da noite ou em momentos em que normalmente estaria ocupado com a família, isso pode indicar que você está na mente dela de uma forma especial. Sinal 8. Brincadeiras com duplo sentido. Brincadeiras são comuns entre amigos, mas quando uma mulher casada usa piadas e comentários com duplo sentido, ela pode estar testando os limites da interação. Essas provocações podem parecer sutis no início, mas, com o tempo, tornam-se mais ousadas e sugerem um subtexto de interesse. Além disso, ela pode usar o humor como uma forma de criar intimidade sem ser tão direta. Ao testar sua ocorrência com esses comentários, ela está disponível até onde pode ir sem se expor completamente. Sinal 9. Muda o comportamento quando está perto de outras pessoas. Se uma mulher casada se comporta de maneira diferente quando está sozinha e quando está em grupo, pode ser um forte sinal de que ela está flertando, mas tentando disfarçar. Quando a sós, ela pode ser mais aberta, mantenha contato visual intenso, ria mais e busque proximidade. Mas, quando há outras pessoas por perto, ela pode ficar mais reservada ou até evitar interações diretas para não levantar suspeitas. Sinal 10. Demonstra ciúmes sutis. Por fim, um dos sinais mais reveladores é o ciúme disfarçado. Se uma mulher casada reage de forma diferente quando você interage com outras mulheres, demonstrando desconforto, ironia ou tentando chamar sua atenção de volta, isso pode indicar que ela sente algo além da amizade. Ela pode tentar diminuir as outras mulheres, fazer comentários sarcásticos ou até mudar de humor quando perceber que você está interessado em alguém. Esse comportamento demonstra que, mesmo sem admitir, ela vê você como alguém especial e quer sua atenção exclusiva. E como responder ao flerte de uma mulher casada sem se complicar? Agora que você já aprendeu a identificar os sinais, surge uma grande questão. O que fazer quando perceber que uma mulher casada está flertando com você? Essa é uma situação delicada, e sua resposta pode mudar completamente o rumo da interação. Vamos explorar as melhores maneiras de lidar com isso de forma madura e inteligente. Manter a postura e ignorar o flerte. Se você não quer se envolver, a melhor estratégia não é uma margem para que você continue. Isso significa manter um comportamento neutro, evitar reações exageradas e não alimentar a interação. Mulheres que flertam, especialmente as casadas, costumam observar se o outro lado retribui. Se você não demonstrar interesse ou não reagir aos sinais, a tendência é que ela perceba e reduza as investidas. Se você for consistente nesse comportamento, ela vai perceber que não há reciprocidade e, com o tempo, pode desistir do flerte. Criar barreiras sutis.
Caso você queira deixar claro que não está disponível, mas sem criar um clima desconfortável, você pode usar estratégias sutis para estabelecer limites. Isso significa dar respostas mais curtas, evitar situações em que surjam sozinhos e demonstrar, de maneira indireta, que você não tem interesse. Dessa forma, você corta o flerte sem precisar confrontá-la diretamente, o que evita desconfortos desnecessários. Se poupar de maneira respeitosa. Se o flerte se tornar insistente e você sentir que está entrando em um terreno perigoso, a melhor escolha é se afastar discretamente. Algumas mulheres casadas podem persistir na tentativa de chamar sua atenção, e se isso estiver acontecendo, o ideal é reduzir ao máximo o contato. Agora vamos falar sobre os erros que os homens cometem ao lidar com o flerte de uma mulher casada. Agora que você já sabe como identificar os sinais e como responder sem se complicar, é hora de falar sobre os erros que muitos homens cometem e que podem transformar uma situação controlável em um grande problema. Se você quiser evitar dores de cabeça, preste atenção nesses pontos. Erro 1. Acho que ela só está sendo gentil. Muitos homens ignoram os sinais óbvios porque acreditam que a mulher está apenas sendo educada ou simpática. Esse erro pode te colocar em situações inesperadas, pois ao não considerar o flerte, você pode acabar correspondendo sem perceber. Erro 2. Alimentar o flerte sem perceber. Mesmo sem ter a intenção de se envolver, alguns homens acabam incentivando a mulher casada a responder positivamente ao flerte. Isso pode acontecer quando você aceita elogios, ri das provocações ou entra na brincadeira de duplo sentido. Erro 3. Subestimar as consequências. Um dos erros mais graves é acreditar que não haverá consequências caso você corresponda ao flerte. Dependendo da situação, isso pode levar a problemas emocionais, sociais e até profissionais. Riscos de entrar nesse tipo de jogo. Se envolver emocionalmente e depois percebe que ela nunca teve a intenção de levar algo futuro. Criar conflitos comerciais no ambiente de trabalho ou em círculos sociais. Foi descoberto pelo marido ou por outras pessoas, resultando em situações embaraçosas ou até perigosas. Seja qual for o cenário, é sempre melhor evitar esse tipo de envolvimento para não se colocar em situações complicadas. Agora que você já sabe os sinais de que uma mulher casada está flertando, como responder sem se complicar e os erros que devem ser evitados, fica claro que essa é uma situação que exige cautela e inteligência emocional. No final das contas, a melhor decisão sempre será aquela que mantém sua integridade e evita problemas importantes. Se uma mulher casada está dando sinais, pergunte-se: vale realmente a pena entrar nesse jogo? Na grande parte dos casos, a resposta será um sonoro não. Agora, eu quero saber de você. Já passou por uma situação parecida? Como lidou com isso? Comente aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Nos vemos no próximo vídeo.